Depois do que eu postei ontem e da quantidade de comentários, vale a pena fazer um esclarecimento. Para isso, eu me lembrei de um Reels em que aparecia uma japonesinha de mochila indo para a escola de mão dada com o adulto e ele perguntava: "Pai, por que as pessoas acham que japonês é tudo igual?" E o adulto respondia: "Não sei, mas eu não sou seu pai." Se você olhar na rua, você vai poder facilmente distinguir qualquer humano de cachorro, de galinha. Mas você notará que apesar dos humanos serem iguais, são bem diferentes entre si. E essa variedade de humanos tem seu propósito. Eu acharia muito estranho acreditar que nos últimos 40 mil anos, um Masai ficou negro, alto, esguio, enquanto que um esquimó ficou com olhos puxados, com membros mais curtos, troncudinho, para se adaptarem ao seu ambiente, mas não teriam tido nenhuma adaptação à sua dieta. Será que comer gordura de baleia traria exatamente o mesmo benefício para um polinésio que comer óleo de coco para um esquimó? A outra coisa é que mesmo dentro de uma etnia qualquer, sempre vão ter variações. Você conhece alguém que come de tudo e não passa mal? Ou alguém que aguenta ficar a noite inteira acordado e não fica caindo de sono? Ou alguém que ouve a maior barulheira e não fica com dor de cabeça? Se nós não tivéssemos essas variações, a seleção natural não teria como nos selecionar. Vinha aí um ebola da vida e matava todo mundo igual. Pronto, babau espécie. Isso para não falar da seleção sexual, muito importante, mas que fica para outro dia. Mas apesar de toda essa diversidade, quando a gente compara indivíduos de diferentes tribos, é impressionante como os mais carnívoros são sempre os mais robustos e saudáveis. Eu lembro de ter visto algumas fotos dos índios brasileiros retratados lá no século passado pelos irmãos Vilas Boas, que provavelmente, comendo muita mandioca fermentada, tinham uma barriguinha. Diferente dos Inuit, aborígenes da Nova Zelândia, ou os mongóis que eram fortes. Mas voltando para a gente, eu penso que a imensa maioria das pessoas se beneficiaria ao comer bem mais animais e hoje em dia, principalmente, mais carne. Com essas variações, alguns vão precisar ser mais carnívoros. Eu tenho pacientes, por exemplo, com Crohn, que se saem de uma carnívora estrita e comem frutas, pioram. Outros com espondilite anquilosante, que se saírem de uma Lion Diet e comer arroz branco, piora. Já outros podem ser animal-based, como eu, numa boa. E outros low carb ou até paleo com um pouco mais de carbo, desde que seu metabolismo já não esteja muito zoado. E sempre com bastante bicho. E quanto ao iodo, é a mesma coisa. Só para exemplificar, quando a gente corta carboidrato, o sal costuma ficar ainda mais importante. E diferente de quem tem uma insulina muito alta, a gente pode comer muito mais sal sem subir a pressão. Aliás, é bom e o paladar até muda, a gente começa a querer coisa mais salgada. A gente percebe na pele a importância dele. E todo mundo adora até lembrar a história da origem da palavra salário. E eu tô sentindo falta do sal aqui na Espanha. Tem que pedir toda hora, eles não deixam nem sal na mesa. Agora doce, empanada, cheesecake, que dá hipertensão, todo canto tem. Mas voltando para o sal, alguns carnívoros de longa data, depois de vários anos, relatam ter aos poucos ter perdido essa vontade que eu ainda tenho de salgar tudo e comem praticamente tudo sem sal, numa boa, como os esquimós, por exemplo. Será que ao longo de anos em carnívora acontecem outras adaptações que a gente ainda não entende direito? E dentro desse degradê de diferenças entre as pessoas, eu acho que também podem ser inclusos a necessidade ou não de incluir órgãos e iodo. Tem gente que fica numa boa décadas sem iodo e sem órgãos, mas tem gente que sente na pele uma grande melhora quando os inclui na sua alimentação ou suplementação. E aí a gente não pode fingir que eles não existem. Até mesmo porque, pelo menos em um caso específico, isso tem ficado cada vez mais óbvio e fácil de mensurar. Mas isso fica para depois.